nome das nossas ruas guardam histórias que muitas vezes não conhecemos. Esse é o projeto Giro na História. Vamos mostrar o que esses nomes podem revelar. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade. Ela aconteceu entre 1939 e 1945. Tudo começou quando a Alemanha nazista desejava uma revanche pela derrota do seu país na Primeira Guerra. O governo nazista também promovia uma política de extermínio contra judeus, homossexuais e pessoas com deficiência. De um lado da guerra, se juntaram os países do eixo, que tinham governos totalitários, como a Alemanha, a Itália e o Japão. Do outro, se organizaram os aliados, ameaçados pelo nazifascismo, a Inglaterra, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Em 1942, o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados. O governo brasileiro enviou um grupo de soldados para lutar na Europa, a fim de conter o avanço do eixo. Você sabia que em Rio Preto há 3 ruas que nos lembram a história dessa guerra? Pois é, elas ficam na Boa Vista, um dos bairros mais antigos da nossa cidade. Vamos começar com a Avenida Presidente Roosevelt. Ela leva o nome do presidente norte-americano que governou os Estados Unidos entre 1933 e 1945. Os norte-americanos tiveram um papel decisivo na Segunda Guerra Mundial. O nome de Roosevelt ficou associado a outros líderes mundiais que ajudaram a combater o nazifascismo. Uma curiosidade, antigamente a atual Avenida Badiba City se chamava Avenida Presidente Roosevelt, porém em 1960, com o falecimento do ex-prefeito Badiba City, a avenida mudou de nome para homenagear o político da nossa cidade. A partir de então, o nome Presidente Roosevelt passou a designar a via pública no bairro Boa Vista. Você sabia disso? Há também a Rua Oswaldo Aranha, que é uma extensa via pública da Boa Vista. Oswaldo Aranha foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos e ministro das Relações Exteriores do governo brasileiro entre 1938 e 1944, justamente na época da Segunda Guerra Mundial. Aranha defendia que o Brasil deveria apoiar os aliados e os norte-americanos no grande conflito. Não podemos esquecer da Rua Expedicionários. Ela leva esse nome em homenagem aos soldados brasileiros que foram enviados à Europa para lutar na Segunda Guerra Mundial. Eles faziam parte da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, por isso eram chamados de expedicionários. Em 1944, foram enviados cerca de 25 mil soldados da FEB para a Itália. Os combatentes permaneceram em território europeu por quase um ano e ajudaram a derrotar o nazifascismo. Muito interessante, não é mesmo? A Segunda Guerra Mundial terminou com a vitória dos aliados, mas deixou um rastro de 50 milhões de mortes e o território europeu devastado. Esse conflito nos ensinou a importância de defender as democracias contra os totalitarismos. Talvez por esse motivo, a sociedade riopretense, de anos atrás, tenha nomeado algumas ruas da cidade, homenageando essas figuras que atuaram no grande conflito. A guerra também ensinou à humanidade a necessidade de respeitar e valorizar a diversidade humana, seja ela individual ou coletiva. Os episódios do Giro na História contam com roteiro pedagógico para uso em sala de aula. Os materiais podem ser acessados na página da Educação. Esse é o Giro na História, mostrando a história que está em nosso dia a dia.